A paz esteja presente nos nossos corações. Eu tenho convicção de que nesse momento os amigos espirituais estão velando por cada um, na carne, fora da carne, por todos os de boa vontade que de alguma maneira esteja buscando a sua espiritualização. Afinal de contas, é para isso que nós existimos, é para isso que nós nascemos, é para isso que nós nos revestimos temporariamente deste corpo de carne, o qual nós trocaremos futuramente e depois nos revestiremos de outros e mais outros e mais outros. Não há um número certo de quantos corpos carnais nós ocuparemos até tornarmos-nos seres perfeitos, até tornarmos-nos arcanjos. Uma coisa, todavia, é certa: quanto mais nós menosprezamos a estadia em um corpo de carne, mais corpos de carne nós teremos no futuro. Quanto mais nós aproveitarmos cada estágio na carne, menos serão as nossas encarnações. Sobretudo as dolorosas, aquelas nas quais somos frágeis, suscetíveis das enfermidades, experimentando provas, expiação. Chegará um momento em que encarnaremos, sim, mas para auxiliar a humanidade, também no processo das suas trocas de corpos a cada encarnação e na luta pela sua evolução. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Então é sempre fundamental nós distinguirmos a estada na casa de oração, da estada na nossa casa, da estada no trabalho, na estada lá na rua. É um momento de reflexão, de buscarmos, através da introspecção, fazer autoanálise. Como estou nesse processo evolutivo? Quanto tenho caminhado? Quanto tenho contribuído para o bem-estar, para a felicidade do outro e para a minha própria? Aliás, por falarmos em felicidade, vamos já adentrar ao tema do nosso estudo de hoje. Paradoxalmente, nós vamos partir de um sujeito que foi profundamente infeliz na sua vida, para falarmos de felicidade. Porque uma coisa é certa: nós aprendemos sobre felicidade sendo infelizes. Arthur Schopenhauer, aos 17 anos, ele recebeu da sua mãe uma notícia. Seu pai havia desencarnado, provavelmente de suicídio, e depois disso, ela simplesmente disse para ele: eu quero que você seja muito feliz na sua vida, mas bem longe de mim. Foi-se embora seguir a vida e Schopenhauer ficou só para estudar. Tornou-se, por conta disto e outras situações, um homem amargo, detestável,
chato. Ninguém podia negar a sua inteligência. É um dos mais profícuos filósofos que a história nos apresenta. Todavia, é uma das pessoas mais antipáticas também com a qual se podia viver. Todavia, Schopenhauer, diante da sua infelicidade, ele tinha tiradas incríveis para nos ensinar o que é felicidade. Dentre tudo se destaca ele dizer que não conseguimos ser felizes porque não sabemos o que é felicidade. E nós sabemos? Eu não sei. Você sabe o que é felicidade? Você sabe o que é ser feliz? Tem certeza de que aquilo que você pensa ser felicidade efetivamente o é? Para vocês terem uma ideia do caráter do Schopenhauer, ele se aproximava de mulheres. Apesar de toda a sua antipatia, ele gostava de aproximar-se das mulheres. Era um Dom Juan. Mas elas o rejeitavam porque, apesar de gostar, o posicionamento dele era muito radical. Com relação ao casamento, por exemplo, ele chegava a dizer que casar é escolher de olhos vendados um saco e rezar para escolher lá dentro, encontrar lá dentro uma enguia em meio a muitas cobras. Quem ia querer ficar com esse sujeito, não é? Casar é escolher de olhos vendados em um saco e rezar para encontrar lá uma enguia no meio das cobras. Então, essa definição de casamento dada pelo Schopenhauer mostra a sua personalidade infeliz, triste, depressiva. Uma outra coisa que ele dizia, para nossa reflexão, é que nós somos máquinas geradoras de desejos que se esforçam para obter coisas. Somos máquinas geradoras de desejos que se esforçam para obter coisas. Alguém se identifica? Quem de nós não vive gerando, ao longo dos dias, desejos e mais desejos, esforços e mais esforços para obter coisas? E é verdade. Geralmente essa é a tônica das nossas vidas. Se passarmos até agora o nosso dia em revista, quantos não terão sido os desejos que surgiram no nosso coração? Talvez frustrações pelas conquistas não realizadas, e era exatamente isso que ele afirmava. E ele dizia uma coisa que também chama a atenção. Ele falava: por trás de cada um desses esforços está uma dolorosa falta de alguma coisa. Qual é a coisa que te falta dolorosamente? O que seria capaz de preencher esse espaço vazio na sua vida? Seja no interior, seja no exterior. Fato é que todos nós temos um vácuo, um espaço que impede-nos de termos sensação de plena realização. E vivemos nos esforçando. E todas as vezes que você se esforça para obter algo, todas as vezes que nasce um desejo, é porque por trás dele está uma dolorosa falta de alguma coisa. Sabem por que essa falta é dolorosa? Sabe por que sempre é assim? Vocês já observaram que quando perseguimos esse desejo e o alcançamos, sempre há um outro pronto para tomar o lugar daquele? Ou você já perseguiu os seus desejos, o alcançou e deu-se por satisfeito? Não.
Você persegue, persegue, persegue. Consegue satisfazer um desejo, mas sempre há vários outros desejos prontos para tomar o lugar do desejo recém-atendido. E nesse processo, nós vamos vivendo. Busca satisfazer um desejo, surge mais desejo. Busca satisfazer mais um, surge mais 10. Mas alguém pode dizer assim: eu não tenho isso. Eu não desejo nada. Tomei a decisão um dia na minha vida de não alimentar mais desejos. Eu não alimento mais sonhos. Eu não persigo mais nada. A felicidade veio porque você mudou de atitude? Então, quando desejamos e perseguimos e conquistamos e vem outro desejo, é porque tinha um vazio que não nos faz feliz. Quando paramos de perseguir, paramos de desejar, paramos de alimentar ideais, nem por isso a felicidade vem. Aliás, diga-se de passagem, quando nós não desejamos mais nada, quando nós desistimos de perseguir, algo vem no lugar do desejo: tédio. A vida sem desejo é tediosa. A vida sem ideal é tediosa. É monótona. A vida sem desejar nada é vazia. Ela deixa de fazer sentido. E chega um determinado momento, então, em que você fica bravo consigo mesmo. Assim não dá mais. E aí você retoma o ciclo. Eu desejo mudar isso que não está me satisfazendo. E você volta a ter desejo, que você persegue, que você satisfaz, e depois surgem outros, mas nunca vem a felicidade. Nunca vem o preenchimento. Às vezes alguém fala: não, isso não se aplica a mim. Quando eu conquisto algo, eu sinto-me feliz. Se você buscar na sua mente nesse momento, provavelmente você vai identificar uma série de situações que você desejou, conquistou e que te fez feliz. Mas a pergunta é: essa felicidade foi duradoura? Você conseguiu retê-la? A satisfação das suas conquistas dura muito tempo? Ou quando você pensa que você está satisfeito, parece que há alguma coisa que, ele está satisfeito, ela está feliz, olha, vamos tirar isso? E aquela satisfação começa a escorrer pelo vão dos seus dedos. Raramente chegamos a uma satisfação duradoura. Quem disse isso foi um sujeito infeliz. Então, na infelicidade dele, ele avaliava, ele analisava, ele estudava o próprio comportamento diante dos desejos e das conquistas e da ausência delas. Mas ele era infeliz. Tudo isso porque ele tinha um objetivo: descobrir o que era a felicidade. Porque ele tinha convicção de que o grande problema para sermos felizes é não saber o que é felicidade. Então, o Schopenhauer afirmava: a vida oscila, igual um pêndulo, entre o sofrimento e o tédio. Às vezes estamos sofrendo, o sofrimento passa, entramos numa situação tediosa. O tédio é tão interessante que eu já dialoguei com pessoas que falam que a vida está sem graça, está vazia, não faz sentido. Eu pergunto: qual é o problema que você está enfrentando? Nenhum, é por isso. Está tediosa porque não tem problema. Não tenho pelo que lutar. Já aconteceu de você levantar pela manhã e passar o seu dia em revista pensando assim: o que eu tenho que fazer hoje? As contas estão pagas, hoje é feriado, não preciso ir trabalhar.
olha para a pia, a louça está lavada, coisas corriqueiras. E aí, nossa senhora, pleno feriado desse, o que eu vou fazer o dia inteiro? E aí você se dispõe a fazer alguma coisa, senta-se no sofá, senta na varanda, telefona para a família inteira, 1 hora depois você já fez tudo que você tinha que fazer e o dia está todinho pela frente ainda. Aí você começa. Com esse calor, o bom era estar numa cachoeira a hora dessa. Aí você telefona para alguém e convida, a pessoa fala, não posso, estou sem dinheiro, não tem tempo hoje, eu tenho que fazer tal coisa. Quando chega no final do dia, você está uma pilha. Por causa do tédio daquele dia. Então você termina o dia no sofrimento. Então Schopenhauer dizia, a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. Às vezes você se anima e vai lá para o rancho, né? Eu vou para o rancho. Aí você vai para o rancho, aquela felicidade toda, quando você chega lá, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o motor para pôr ali na polpa do barco. Quando você abaixa e levanta o motor, um estalo aqui, acabou o dia. Acabou o dia. Aí você já volta quase que de 4 pés para dentro de casa, vai tomar um comprimido para aliviar e começa a reclamar da vida do mesmo jeito. Nem mesmo para ver no rancho, ou talvez você não dói as costas, você entra no barco, você vai, acha aquele ponto excepcional, isca o anzol e joga nas águas. Meia hora, 1 hora, 2 horas, muriçoca, mutuca, borrachudo, sol e nenhum beliscão. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu podia estar lá em casa assistindo Netflix. Então o prazer se torna um desprazer e nós continuamos estagiando entre o sofrimento e o tédio. Mas, apesar desses conceitos, Schopenhauer enxergava ainda vantagens no viver. Apesar de que ele afirmava que as desvantagens em viver existem em número muito maior. Para quem é afeito aos negócios, vai entender uma frase dele. Ele dizia: a vida é um negócio que nem sequer cobre os custos. Quais são os custos da sua vida? A sua vida está cobrindo os custos dela? Nós precisamos analisar a relação custo e benefício. Então, de repente, a gente gasta demais a nossa vida com benefícios de menos. Aonde é que está a falha? No mundo dos negócios, você reduz despesas, você muda de estratégia, você faz promoções para ver se a relação custo e benefício te traz lucros, mas na vida, o que é preciso reduzir para que você tenha mais benefícios do que custos? Para irmos pensando. Então, quando tudo isso acontece, vem a famosa frase, tema da nossa fala de hoje. Eu era feliz e não sabia. Quando você estava lá no rancho, você pensa, eu era feliz lá em casa e não sabia. O bom era estar lá. Mas se você está em casa, eu queria estar lá no rancho agora pescando. A gente geralmente não está satisfeito com o que nós temos no momento. Dizer eu era feliz e não sabia é o mesmo que dizer que nós só nos tornamos conscientes dos benefícios da vida quando perdemos esses benefícios. Algum dia na sua vida você já disse eu era feliz e não sabia? Significa que quando você era feliz, você não sabia. Você não valorizava o que você tinha. Aí está o grande problema. Se você analisar hoje, o dia de ontem, talvez, alguém possa dizer ontem eu estava feliz e não sabia. Ou que saudade do dia de ontem.
Quantas vezes a gente vai numa festa, vai num encontro de amigos, vai numa viagem e volta com uma frustração? Eu tinha que ter aproveitado mais. Gente, mas eu fui besta demais. Eu fui para a praia e fiquei mais tempo dentro daquele apartamento do que lá. Eu tinha que ter varado a noite me salgando nas águas do mar. Eu tinha que ter aproveitado mais, custou tão caro. Mas a gente só percebe quando acaba. Às vezes, no final de algo prazeroso, costumamos dizer, passou tão rápido. Não é que passou rápido, as horas continuaram tendo 60 minutos. Os dias continuaram tendo 24 horas. O fato de passar mais ou menos rápido está na forma como nós prestamos atenção naquilo que estávamos fazendo. Então, nós só aprendemos a valorizar o que nós temos depois que nós perdemos. Exemplo, Schopenhauer dizia que nós não sentimos a saúde do todo o nosso corpo, mas nós sentimos a dor no dedinho que o sapato está apertando. Se nesse momento o seu calo de estimação estiver doendo, você vai prestar mais atenção nele do que em toda a saúde do seu corpo. Somos pródigos em focar no que é negativo. Nós não temos uma visão do macrocosmo da nossa existência. A nossa visão é limitada e sempre voltada para os seus aspectos negativos. Então, sentir-se feliz em momentos da vida, mas não conseguir reter essa felicidade, é um problema que está ligado com a forma que se vive. Nós precisamos aprender a viver ativamente, sobretudo nós espíritas, porque nós vivemos em um mundo que é de prova e expiação. O que se espera em um mundo de prova e de expiação? O próprio Cristo deu uma dica. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Uma ovelha no meio de lobos não pode esperar que ele vai ter carinho. Ele vai esperar mordidas, perseguições, ser devorado. E nós somos as ovelhas em um mundo em que abundam os lobos. Esse é o caráter do mundo de prova e de expiação. Então aqui, o que se sobressai é o mal e não o bem. O mal é afoito, o mal é aventureiro, o mal é imponente, o mal é prepotente. O mal se sobressai, o bem é tímido. O bem interpretou de uma forma errônea o dá com a mão sem que a outra saiba. Nós nos escondemos por trás do nosso próprio bem. Não estamos falando de doação de coisas materiais e sair anunciando aos quatro ventos. Mas nós precisamos deixar de ser tímidos no exercício do bem em relação a nós mesmos. Então nós vivemos em um mundo em que o mal é inerente a ele, em função da sua característica de prova e de expiação. Nesse sentido, a nossa vontade, enquanto gerencia as nossas emoções, ela deve nos ajudar a vivermos desta forma ativa a que nós estamos nos referindo. Viver ativamente é entender que neste mundo não é possível eliminar o mal. Não tem como eliminar o mal. Se o mal pudesse ser eliminado na terra, ele já não seria mais de prova e de expiação. Ele seria um mundo
de regeneração. O mundo já foi primitivo, agora ele é de prova e de expiação. E o dia que não existir mais nenhuma tendência para o mal, ele é um mundo em regeneração. O dia que mesmo o mundo em regeneração terminou de se regenerar, ele é um mundo perfeito, divino, celestial. E por aí ele vai subindo nessa escalada. Mas por enquanto ele é de prova e de expiação. Logo, aonde existe prova e aonde existe expiação, existe o mal. Não foi Deus que instituiu, é o mal que está no coração de cada ser humano que vive aqui. Quem vai fazer o mundo mudar de categoria sou eu, é você, é cada um de nós. À medida em que nós próprios nos transformarmos, logo, eliminar o mal do mundo não é possível. Se não é possível eliminar o mal, não se elimina o sofrimento. Porque o bem não traz sofrimento. O que traz sofrimento é o mal. Sendo assim, já que eu não posso eliminar o sofrimento, eu preciso estar atento a evitar obstáculos, desejos que me façam sofrer. Eu evito como? Dando a eles uma nova significação. Ressignificar obstáculos e desejos. Então, se você está nesse momento da sua vida enfrentando algo que se apresenta como um terrível obstáculo, seja em que aspecto for da sua existência, a questão não é você eliminar o obstáculo. Não. Se ele existe, é porque ele é necessário para você. O que seria de uma corrida com obstáculo sem obstáculo? Pensa nas Olimpíadas. Corrida com obstáculo. Os atletas partem. Aí alguém vai lá e vai tirando os obstáculos do caminho dele. Então não é corrida com obstáculo. A vida é uma corrida com obstáculos. Então eu preciso entender que vai ser vencedor na corrida quem conseguir saltar os obstáculos, sem tropeçar neles, sem se machucar, chegando em primeiro lugar. Chegando à destinação final. Então não é retirar, mas aprender a superar, ressignificar. Então aquele obstáculo parece intransponível. Aí eu não consigo. Olha a altura disso. Eu com essas pernas de 70 centímetros, como que eu vou pular esse obstáculo? Não dá. Dá sim. É exercício, é treino. Nenhum atleta chegou a ser o Usain Bolt sem treinar. É preciso treino, é no dia a dia, ressignificando cada obstáculo, desejo. Aquele desejo febril, aquele que tira o sono, aquele que incomoda, aquele que torna-se doentio mesmo. Gente, eu não posso mais alimentar. Senhor, afasta de mim esse cálice. Não, o Senhor não vai afastar. Não vai. Porque a sua prova se constitui exatamente em viver esse desejo. Mas que desejo? De que você está falando? Desejo de comer muito. Desejo de comer doce enquanto você não pode. Desejo de ter muito dinheiro. Desejo de trocar de carro. Desejo de fazer o caminho de Santiago, mas só serve se for de moto ou de carro, não a pé, como é a regra. Então, na verdade, não é afastar de nós os desejos, mas dar a eles a significação necessária. Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que isso mexe tanto comigo? E a partir do momento, então, em que eu consegui compreender, responder esses porquês, ressignificando o desejo,
eu sairei vencedor. Conquiste-o ou não, mas eu saberei me resolver diante dele. Vocês já notaram, então, com base nisso até aqui, que nós vivemos focados ou no passado, eu era feliz e não sabia, ou no futuro, eu ainda quero ser muito feliz nessa vida. Mas e o presente? A gente não vive o presente, a gente vive focado no passado ou no futuro. Costumamos dizer, eu fui, eu era, eu passei, eu tinha, eu fazia, eu gostava. Então agora você não é nada, você não passa por nada, você não tem nada, você não faz nada, você não gosta de nada. Porque não se abre a boca para não ser para falar do passado ou do futuro. Não, eu não posso que eu tenho compromisso amanhã. Não, eu tenho compromisso depois da manhã. Não, eu estou atrasado para o meu próximo compromisso. Ah, bendito, ou talvez não, celular. Ele rouba a nossa atenção em relação aos nossos interlocutores. Então eu estou falando com você sem olhar para você, porque eu não posso desgrudar o olhar da tela do celular, onde eu preciso dar atenção ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram. Eu não posso desviar a atenção da televisão. Agora nós estamos na moda do home office. Então o sujeito trabalha o dia inteiro, quando chega em casa, aí ele vai para o computador de novo, alguém quer a atenção dele, não posso, eu estou em home office. Ficou chique agora, né? Eu não quero papo com você, não. Vai brincar para as crianças. Para o marido, volta amanhã. Mas eu moro aqui. Ah, tá. Eu estou em home office, então não pode falar nada. Ou seja, ou estamos no passado, falando do que éramos, ou estamos no futuro, sempre fazendo algo que pode ser feito no dia seguinte. Não existe mais expediente. Não existe mais. Sabe, acabou aquele tempo de das 7 às 11, das 13 às 17. Acabou. Professor, então, posso falar pela minha profissão. Você chega em casa e é que a jornada começa, né, Eliane? Né, Rosenilda? Vocês que são professores aí? Pois é. Tem um grupo de WhatsApp lá que agora inventaram, né? Porque antes você tinha que lidar com os alunos. E já era suficiente. Mas agora não, criaram um grupo de WhatsApp. A pandemia trouxe esse presente. No grupo de WhatsApp está a mãe e o pai. E aí, e as avós. Eu não sei o que é pior. Aí você chega em casa, você acha que você saiu da escola? Além de você ter que fazer planejamento, além de você ter que preparar a aula do dia seguinte, é um tal de recortar EVA para quem é da educação infantil. Você ainda tem que estar no WhatsApp respondendo: olha, minha filha chegou aqui com a mordida na bochecha. A minha filha está com o bumbum assado. Você não deu banho nela. E por aí vai. Você pode imaginar todas as reclamações possíveis e imagináveis. O coleguinha bateu na minha filha e você está tentando conversar com a professora e a professora está lá no WhatsApp. Mas não é culpa dela. Isso é da era moderna. Nós não estamos sabendo lidar com isso. Com isso a gente não vive o presente. Porque esses diálogos antes ficavam para um momento em que era marcada uma reunião de pais e mestres. Então, geralmente era muito bem frequentada essas reuniões. Uma escola com a média de 1.200 alunos, geralmente ia 50. Né? Muito bem frequentado. Eu não sei aonde estão os outros 1.150, mãe ou pai. Então o WhatsApp, de certa maneira, resolveu isso, né? Mas o problema é que apenas 1, 2 ou 3 que se manifestam. E a pessoa não tem mais folga. E vive ou no passado ou
no futuro, não vive mais no presente. E Jesus ensinou, em sua imensa sabedoria: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Se a gente vivesse um dia de cada vez, focando nele, focando no presente, talvez esses problemas não existissem. Mas vocês sabem por que também nós vivemos fugindo do presente? Porque nós queremos fugir de nós mesmos. Focar no presente é focar naquilo que você sabe que precisa ser modificado em você. Então é melhor você fazer de conta que não está se vendo, que o negócio não é consigo mesmo. Você finge que isso não é com você. Então você fica lá no passado que já passou mesmo, você fica no futuro que ainda não chegou, e o presente, não, vou pensar no presente nada, se eu pensar eu vou ter que mudar isso tudo. Então viver no passado ou no futuro ignorando o presente é ignorando a si. É ignorando as mudanças que você sabe que você precisa realizar. Se nós vivêssemos no presente, nós poderíamos dizer: eu sou feliz e tenho consciência de que eu sou feliz e de que eu tenho o direito de ser feliz. Então nós não temos consciência do que efetivamente nos faz feliz e nem tampouco de que nós temos esse direito, porque nós fugimos. E quando nós fugimos de nós mesmos, vivendo no passado ou no futuro, nós criamos uma prisão. Todo mundo, ou quase todo mundo, é prisioneiro aqui. Prisioneiro mental. É bom que se diga. Somos prisioneiros das nossas próprias mentes. Esse aprisionamento mental é que nos impede de ter consciência do agora, do nosso estado de felicidade, do nosso direito de ser feliz. E o problema é que o tempo vai passando e vai passando, e nós nos acostumamos com essa prisão. Nós nos acostumamos de tal maneira com a prisão mental que o nosso maior medo passa a ser a liberdade. Eu me acostumo tanto com a minha prisão mental que o meu maior medo é ser livre. Eu não ouso sair dessa condição na qual eu próprio me joguei, nessa prisão mental. Porque se eu saio desse estado no qual eu vivo, preso ao passado ou com medo do futuro, ou experimentando o que não aconteceu ainda, conjecturando, ou eu vivo voltado para o futuro, imaginando, quando eu vivo assim, e alguém me fala, você tem que se libertar disso, saia dessa prisão mental. Aí você pensa, e o que eu vou fazer com a liberdade quando eu sair? E aí surge o medo da liberdade. Então, prisão mental é quando você está preso a crenças limitantes. A psicologia tem falado tanto em crença limitante que eu nem vou entrar nessa questão. Mas basta dizer que é todo pensamento que bloqueia o seu crescimento. Sabe aquelas ideias preconceituosas? Aquelas ideias que te impedem de deslanchar, que te mantém algemado, de pé e mão. Essas são as crenças limitantes. Não é só no aspecto filosófico, religioso ou científico. Isso é no dia a dia. Todos nós temos crenças limitantes. E temos medo de nos libertarmos delas. E com isso não crescemos. O tempo vai passando. O tempo vai passando, vai passando e vai passando. E cada vez que a gente ouve uma fala, lê um livro, assiste um filme, vê alguma coisa, fala, é o máximo. Esse significa, eu me identifico com tudo isso.
Mas depois que termina, você continua só, mas não toma atitude. Não sai do Então, nessa prisão mental, nós vivemos subjugados às nossas reações emocionais automáticas em diversas circunstâncias da nossa vida. A gente vive no piloto automático. Essas reações tornam-se automáticas, motivadas exatamente pelo medo, pela prisão. Então, quando alguém, de alguma maneira, toca em você para você se libertar, você se recolhe. Você se fecha. Você parece a planta sensitiva. Te tocaram, ao invés de você se abrir e desabrochar, você se fecha. Você tem medo. Você se fecha. Você não se permite. E vai postergando a situação. E tudo isso proporciona muito sofrimento. Nós estamos recém saindo de uma pandemia. E essa história de eu era feliz e não sabia, eu ouvi aqui na casa muito nesse período. Primeiro que a casa ficou mais de ano fechada. Reforma. Todas as nossas atividades eram online. E as pessoas falavam, como era bom. Eu era feliz e não sabia. Porque precisou entrar a pandemia e fechar a casa para a gente perceber como era bom a liberdade de ir e vir nela. 3, 4, 5 vezes por semana. E todo mundo ficou carente nos primeiros meses. Mas depois, como a gente acostuma também com o que é ruim, aquelas pessoas que falavam, estou sentindo falta, é o dia que abriu não vieram. Sabe a experiência do cachorro que eletrificaram a jaula e abriram a porta e o cachorro estava tão acostumado com os choques que ele não fugiu? Pois é. A pessoa acostumou, já não vou mesmo, então vou continuar sem ir. De maneira que em todas as instituições espíritas houve uma renovação no seu público. Então a gente não valorizava o quanto era bom ir e vir na casa de oração. Também durante a pandemia, nós percebemos como deveríamos ter convivido mais proximamente com certas pessoas. Sobretudo aqueles que na pandemia nos deixaram. Mas precisou acontecer para a gente ver que deveríamos ter aproveitado mais a convivência com aquela pessoa. As festas, as reuniões de família, ir ao supermercado, ir ao trabalho, ir à escola. Quanto isso fez falta naqueles dias? Quanto fez falta? A pergunta é, hoje que está amainada, a casa de oração aberta, os mercados abertos, já dá para entrar até sem máscara, nós aprendemos a lição? Aprendemos no sentido de olharmos para trás e falar como eu era infeliz na pandemia. Todas as vezes que nós ignoramos o que temos e somos no presente, nós estamos apresentando um ato de ingratidão. Ignorar o presente é ser ingrato. Mas na primeira, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então por que a gente não foca dando graças ao que temos agora? Valorizando, aproveitando mais, explorando e sendo felizes, efetivamente, tomando posse desta felicidade, dizendo para si mesmo, eu tenho consciência de que eu sou feliz, porque eu sei o que é a felicidade, eu sei o que me faz feliz, e eu sei que tenho direito a essa felicidade. Em Filipenses 4:11, Paulo diz, digo isto
Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eis o segredo. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Claro que na vida existem as adversidades. Mas como é que você encara a adversidade na sua vida? Como? Como que você vê a dificuldade, o obstáculo? Qual é a postura do espírita diante dos obstáculos? É enxergá-los como agentes educadores. O obstáculo é o seu professor. Então, ao invés de ficar triste com quem te ensina, fique feliz. Quem é que é capaz de dar graças pela dificuldade? Oba, hoje a coisa está difícil, graças a Deus. Vou crescer mais um pouco. Alguém vai pensar que é louco, né? Se alguém falar assim, mas guardadas as proporções, essa deve ser a nossa postura. Entender que cada dificuldade que Deus permita advenha na nossa vida é uma oportunidade de crescimento. O que nós precisamos é estar focado para extrairmos daquilo o necessário aprendizado. O que o Senhor quer me mostrar com isso? Onde é que está a lição? E aí, então, muitas vezes, inclusive, quando nós entendemos e aprendemos, a prova se desfaz. Porque senão seria punição. Deus não pune nem castiga. Enquanto agente educador, os obstáculos duram até eles cumprirem o seu papel. Depois que eles cumprem o seu papel, que é nos trazer para o presente, para a realidade, aí ele perde o sentido de ser. E nós continuamos, porque a vida é progressiva. É necessário termos essa consciência. Em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, diz: portanto, caso a luz em ti, a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Se a luz que há em nós for treva, porque treva também é luz. Não é a luz que ilumina, mas a treva também é luz. Então, se essa luz que há em mim for treva, essa treva é imensa. Essa treva, essa luz tem que ser brilho, essa luz tem que ser consciência. Isso está lá em Mateus, capítulo 6. E nesse sentido, na questão 920, a doutrina espírita fala que não pode o homem gozar de completa felicidade na terra, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Toda a felicidade possível a esse mundo depende de cada um de nós, através da suavização das nossas provas. Mas o que a gente faz? Em regra, não suavizamos, muito pelo contrário. Nós tornamos as provas cada vez mais difíceis pela nossa incompreensão e por ausência de foco. Na 921, ele continua: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E quando ele não é o obreiro, quem é? Já que não existe demônio, não existe Satanás e nem é obra de Deus, então continua sendo obra nossa, que não nos sabemos comportar diante do ataque desse ou daquele com quem fomos convidados a conviver. E aí, não bastasse a infelicidade que eu sinto por conta da minha própria imprevidência, eu ainda fico infeliz por não aceitar o jeito do outro ser ou agir comigo. Ou seja, o negócio é ser infeliz. Eu não importo de onde vem a causa. Então, viver bem
é ser proativo. No mundo dos negócios, ser proativo é ser aquela pessoa que não espera ser mandado. Todo patrão gosta, né? O sujeito não espera ser mandado. Ele entra na empresa, ele já quer aprender logo todos os departamentos, e ele trabalha aqui, terminou a atividade dele, ele já vai ajudar o outro. Aquele é um empregado proativo. E na vida? Ser proativo na vida é assumir a responsabilidade de interferir com as nossas próprias ações no nosso bem-estar. Não ficar esperando que caia do céu. Não ficar orando, esperando que Deus mexa os pauzinhos e mude a sua vida. Ou que a espiritualidade mude a sua vida, que Jesus Cristo mude a sua vida. Ser proativo é focar no que você pode fazer. Você, ninguém mais pode fazer. É você assumir a responsabilidade pelas suas ações na busca da sua felicidade. Não a temporária que foge pelo vão dos dedos, mas aquela felicidade que vem e você mantém. O máximo possível na terra veio e você manteve, porque você é proativo. Não esperar os dias difíceis chegarem para fazer o que precisa ser feito. Lembram-se do Pedro? Pedro seguia Jesus, mas precisou o galo cantar para ele entender que ele estava seguindo Jesus de longe. Ele não estava de perto, ele seguia de longe. Existem muitas pessoas que esperam o casamento ficar ruim, ou até mesmo vir a separação, para valorizar o outro, o companheiro, o cônjuge, para valorizar a vida que se tem, ou que seja na construção de uma nova família, mas espera tudo se destruir para depois dar falar, por que eu agi assim? Por que eu não dei mais atenção? Por quê? Tem gente que espera acontecer um velório para encontrar a família lá, porque a gente só se encontra nos velórios, né? E aí é lá nos velórios que aí, movido pela emoção do momento, você conversa com aquela comadre que há 10 anos você estava de mão. Por que esperar o velório para isso? Outros ainda precisa passar pelo desemprego para aprender a valorizar o trabalho, para entender o valor que tem o pão na mesa. Mas enquanto está trabalhando, nem lembra que tem pão na mesa, almoça, janta, na janta não lembra o que almoçou, não valoriza aquilo que tinha ali. E provavelmente quando chega em casa, no dia seguinte, chega em casa já revoltado, no dia seguinte quando levanta o primeiro pensamento é, que droga, tem que ir lá para aquela, fala um palavrão. Aí o dia que é mandado embora, a empresa fecha, qualquer coisa nesse sentido, que saudade daquele tempo que eu trabalhava naquele lugar. Todo mês eu recebia aquele salarinho. Como me faz falta. Agora era pouco, mas servia. Então, quando a pessoa está saudável, ele não liga. Não faz questão, não faz diferença, mas fica doente para ver. Fica doente para ver, começa a sentir dor. Aí a gente passa a valorizar a saúde. E geralmente, quando aquela doença passa, admitindo-se que é uma que tem a cura, durante um mês, se tanto, é um cuidado com a saúde que é uma beleza. Mas passou disso aí. É mais ou menos como ir a 150 num carro e passar por um acidente. A velocidade cai para 80. 10 minutos depois você esqueceu, já está em alta velocidade de novo. Nós esquecemos-nos muito fácil das coisas. Então, em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, está escrito: aprenda a viver feliz com o que tem. Viver o presente. Esquece o que passou.
O futuro virá. Trabalhe com vistas ao futuro. Mas você só trabalha com vistas ao futuro no presente. Então você não tem que focar no futuro, foca no presente. Entendendo que o seu futuro será o que você estiver construindo agora. E o passado deve servir apenas como experiência. Então, depois de uma fala assim, eu caí em mim. Quando eu resolvi pensar sobre isso para falar, caiu, como dizem, a minha ficha. E a sua? Caiu? Então, o que você fará a partir de hoje, sabendo que você sempre foi feliz, você só não sabia? Tome posse, tome consciência de que você é feliz e faça jus a essa felicidade. Eu quero convidá-los, como de hábito, para orar. Nada melhor do que orar. Como é bom orar. Orar com o coração, orar com a alma. Colocarmos-nos por antecipação no mundo espiritual. Receber o abraço carinhoso de Jesus, dos amigos espirituais, que sempre, em o nome do Divino Mestre, velam por nós e pelos nossos entes queridos, os que estão lá em casa, os que estão nas suas casas, os que já foram para o mundo espiritual e que nos aguardam. Como é bom saber que não somos desgarrados, que acima de nós reina o poder magnânimo de Deus, que somos criaturas, que Ele nos criou para o bem, para o amor, para a felicidade, que Ele quis que conquistássemos tudo isso sozinhos, caminhando passo a passo, para que tivéssemos no final todo o mérito dessa conquista. Então agora, Senhor, nós te louvamos por tantas bênçãos. Senhor, eu ainda te apresento com humildade aos vossos pés cada irmão e irmã que veio aqui hoje. Que o Senhor possa sondar as suas necessidades, identificar, Senhor, e entrar com as necessárias providências. Também os que não vieram, aonde estiverem agora, que sejam agraciadas por essas mesmas bênçãos. Pedimos, em o nome de Jesus, a mentora da nossa casa, Nália Franco, que nos tenha também por filhos e que interceda junto a Jesus a nosso favor, advogando a nosso favor e Jesus advogando junto a Deus. Então agora, irmão e irmã, apresente ao Divino Senhor a sua rogativa. Fale com o coração. Acolha, Senhor, os nossos pedidos e ajude-nos finalmente a lançar para longe de nós todas as frustrações, o desânimo, todas as tristezas, amarguras, a depressão, o pânico, o medo, a ansiedade. Tudo isso, Senhor, que
dada ainda a nossa pequenez, limita a nossa caminhada. Liberte-nos, não anulando o nosso esforço, mas dando-nos o amparo necessário. E é confiantes nesta assistência que jamais nos faltou, que neste momento nós te agradecemos e te pedimos permissão para colocarmos um ponto e vírgula nessa atividade. Mas que o Senhor permaneça conosco na sequência e que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Que assim seja.